Você já parou para imaginar quais foram os maiores animais que já caminharam sobre a Terra? Criaturas tão imensas que fariam um prédio parecer brinquedo e que dominaram o planeta milhões de anos antes do primeiro ser humano existir. Pois é exatamente isso que a gente vai te mostrar no vídeo de hoje, os maiores animais que já habitaram o nosso planeta. E para começar essa viagem pelo mundo dos gigantes, é impossível não mencionar o mastodonte. Esse colosso pré-histórico viveu nas Américas durante o período Pleistoceno e podia atingir cerca de 3 metros de altura, pesando até 6 toneladas. Além do tamanho impressionante, os mastodontes se destacavam pelos enormes dentes cunicos, que serviam para derrubar árvores e se alimentar de folhas e galhos. O corpo robusto e peludo era uma adaptação perfeita para o frio intenso da última era do gelo. Logo depois, encontramos o mamute lanoso, outro símbolo da era glacial. Diferente do mastodonte, ele era totalmente coberto por uma densa camada de pelos, o que o protegia das baixíssimas temperaturas. Esse gigante podia chegar a 3,5 metros de altura e pesar em torno de 10 toneladas. Seus longos e curvados chifres de marfim serviam tanto para defesa quanto para escavar a neve em busca de vegetação escondida, uma verdadeira ferramenta de sobrevivência nos ambientes mais congelantes do planeta. E claro, não dá para deixar de lado o elefante africano, o maior animal terrestre vivo nos dias de hoje. Esse gigante moderno pode alcançar até 4 metros de altura e pesar impressionantes 7 toneladas. Só para ter ideia, é como empilhar 2 carros populares e ainda assim ele seria maior. Além do tamanho, os elefantes chamam atenção pela inteligência, memória incrível e laços familiares fortíssimos. Mesmo não chegando ao porte dos gigantes pré-históricos, eles continuam sendo símbolos da imponência animal. Subindo um nível na escala de tamanho, entramos agora no mundo dos répteis. O crocodilo de água salgada, que vive em regiões costeiras do Sudeste Asiático e da Austrália, é o maior réptil vivo da atualidade. Ele pode atingir até 6,3 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada, praticamente o tamanho de um pequeno ônibus escolar. Esses predadores são altamente adaptáveis, vivem tanto em rios quanto em mares, e têm uma das mordidas mais poderosas do reino animal. É como se um pedaço do passado ainda estivesse entre nós, porque, de certa forma, eles realmente são descendentes diretos das criaturas que dominaram o planeta há milhões de anos. Mas se o crocodilo atual já é assustador, os seus antepassados eram ainda mais impressionantes. O Deinosuchus, que viveu cerca de 80 milhões de anos atrás, era um crocodiliano gigantesco, muito maior do que qualquer espécie existente hoje. Ele podia alcançar até 10 metros de comprimento e pesar cerca de 8 toneladas, praticamente o tamanho de um ônibus urbano. Fósseis mostram que ele tinha mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de esmagar ossos com facilidade. É bem provável que esse monstro se alimentasse de tartarugas marinhas, peixes gigantes e até dinossauros que cometessem o erro de se aproximar da água. Mas o Deinosuchus não era o único rei dos crocodilos gigantes. Indo ainda mais fundo na linha do tempo, há cerca de 112 milhões de anos, surge o Sarcosuchus, apelidado de supercrocodilo. Ele chegava a medir quase 10 metros e pesava cerca de 8 toneladas, praticamente o dobro de um crocodilo de água salgada atual. Imagine um réptil do tamanho de um caminhão deslizando silenciosamente pelas águas pré-históricas. Diferente do Deinosuchus, o Sarcosuchus tinha uma dieta mais variada, caçando peixes gigantes e tudo que se movesse por perto. Seu crânio longo e repleto de dentes afiados era uma armadilha mortal para qualquer presa distraída. Saindo dos crocodilos e mergulhando no mundo das serpentes, encontramos a Titanoboa, a maior cobra que já existiu. Ela viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros, e podia atingir impressionantes 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso. Para imaginar melhor, ela era mais longa que um ônibus escolar. Diferente das cobras venenosas de hoje, a Titanoboa matava suas presas por constrição, enrolando seu corpo massivo em torno delas e esmagando com uma força absurda. Ela habitava pântanos quentes da América do Sul, onde emboscava peixes gigantes e até crocodilos pré-históricos. Agora chegamos a um dos nomes mais lendários da história da Terra, o Tyrannosaurus Rex, ou simplesmente T-Rex. Esse carnívoro colossal viveu há cerca de 66 milhões de anos, atingindo 12,5 metros de comprimento e cerca de 9 toneladas. É lembrado como o rei dos dinossauros, com uma das mordidas mais poderosas que já existiram, capaz de esmagar ossos com facilidade. Embora seja famoso como um caçador impiedoso, muitos cientistas acreditam que ele também era um oportunista, se alimentando de carcaças quando podia. Mesmo assim, encarar um T-Rex seria como ver um prédio em movimento, com dentes do tamanho de facas e garras capazes de despedaçar qualquer coisa no caminho. Mas o T-Rex não reinava sozinho no mundo dos gigantes carnívoros.
Nas terras da América do Sul, caminhava outro titã, o Giganotosaurus. Esse predador podia alcançar 13 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Viveu cerca de 98 milhões de anos atrás, e apesar do tamanho, era ágil e letal. Sua cabeça enorme, repleta de dentes serrilhados, era perfeita para dilacerar carne em grandes pedaços. E o mais assustador, ele provavelmente caçava em grupo, o que o tornava ainda mais perigoso. Mesmo menos famoso que o T-Rex, o Giganotosaurus foi um dos maiores carnívoros terrestres da história. E se você achava que nada podia ser mais impressionante, conheça os Spinosaurus. Com cerca de 15 metros de comprimento e até 7 toneladas, ele é considerado o maior dinossauro carnívoro já descoberto. Diferente dos outros predadores, os Spinosaurus tinha hábitos semiaquáticos. Suas mandíbulas longas e cheias de dentes afiados eram perfeitas para capturar peixes gigantes, e acredita-se que ele passava boa parte do tempo caçando em rios e lagos. A característica mais marcante dele era a enorme vela nas costas, uma estrutura formada por espinhos alongados que podiam chegar a 2 metros de altura. Até hoje, cientistas debatem se essa vela servia para regular a temperatura, atrair parceiros ou intimidar rivais. Agora, mergulhando de volta nos mares pré-históricos, encontramos o Kronosaurus, um dos maiores répteis marinhos já descobertos. Com cerca de 12 metros de comprimento e 10 toneladas, ele era o verdadeiro pesadelo dos oceanos. O nome dele vem de Cronos, o titã grego que devorava os próprios filhos, e não é por acaso. Esse monstro marinho tinha mandíbulas gigantescas e dentes afiados, perfeitos para caçar tartarugas, peixes e até outros répteis marinhos. Imagine estar no oceano raso do Cretáceo e ver essa criatura surgir do nada. Seria o fim na certa. Mas se o Kronosaurus já parecia assustador, espere até conhecer o Mosasaurus. Esse titã dos mares podia alcançar 17 metros de comprimento e pesar até 15 toneladas. Ele foi um dos maiores predadores dos oceanos do fim do período Cretáceo, e fósseis foram encontrados em várias partes do mundo. O Mosasaurus parecia uma mistura de lagarto com crocodilo, só que em escala monstruosa. Sua mordida era tão poderosa que ele caçava tubarões, tartarugas gigantes e até outros da própria espécie. Sua fama cresceu ainda mais depois de aparecer nos cinemas, mas, na vida real, ele já era uma verdadeira lenda dos mares. Entrando agora no mundo dos colossos herbívoros, encontramos o Diplodocus, um dos maiores dinossauros de pescoço longo que já existiu. Ele podia atingir até 27 metros de comprimento e pesar cerca de 16 toneladas. O corpo extremamente alongado, com um pescoço imenso e uma cauda que funcionava quase como um chicote, fazia dele um verdadeiro guindaste vivo. Apesar do tamanho absurdo, sua dieta era simples, folhas e plantas macias. Imagine andar por uma floresta jurássica e ver fileiras desses gigantes com os pescoços balançando lentamente entre as árvores. Saindo dos dinossauros por um instante, encontramos o maior mamífero terrestre que já viveu, o Paraceratherium. Parente distante dos rinocerontes, ele podia alcançar 8 metros de altura e pesar cerca de 20 toneladas. Diferente dos elefantes, ele não tinha tromba nem presas, mas o tamanho por si só era uma defesa natural. Com o pescoço longo, conseguia arrancar galhos inteiros das árvores. Viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás, nas regiões que hoje formam a Ásia Central, uma verdadeira montanha viva vagando pelas planícies. Voltando aos mares, encontramos o aterrorizante Livyatan melvillei, uma baleia pré-histórica que viveu há cerca de 12 milhões de anos. Com 17 metros de comprimento e cerca de 50 toneladas, esse animal foi um dos maiores predadores marinhos que já existiram. O que mais impressionava eram seus dentes. Mediam até 36 centímetros, os maiores já encontrados em qualquer animal. O Livyatan caçava outras baleias menores, tubarões e grandes peixes. Era o verdadeiro rei dos mares, digno do nome inspirado no Leviatã bíblico. Outro gigante marinho foi o Basilosaurus, uma baleia primitiva que viveu há cerca de 40 milhões de anos. Apesar do nome terminar em Saurus, ele não era um réptil, e sim um mamífero marinho. Chegava a 18 metros e pesava em torno de 20 toneladas. Seu corpo alongado e serpentino lembrava mais uma cobra gigante do que uma baleia moderna. Era um predador ativo, e curiosamente, possuía pequenos membros posteriores, vestígios de patas, que mostram a transição dos mamíferos terrestres para os aquáticos. Mas agora chegamos ao verdadeiro pesadelo dos mares, o Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Ele viveu há cerca de 3,6 milhões de anos e dominava os oceanos com até 20 metros de comprimento e 60 toneladas de peso. Seus dentes podiam ultrapassar 18 centímetros, e uma única mordida era suficiente para arrancar pedaços enormes de carne, até mesmo de baleias.
A força de sua mordida era tão absurda que podia esmagar ossos com facilidade. Imagine mergulhar no oceano e cruzar com uma criatura do tamanho de um caminhão triplo. Arrepiante. Qual desses animais você achou mais intrigante? Teria coragem de visitar um zoológico com esses animais se muitos deles existissem? Curta esse vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo.